triste, né? Cidades, vidas, sonhos destruídos, né? É lamentável a gente ver todas essas imagens. E aí, como lidar com tudo isso? E é por isso que a nossa convidada de hoje é a Patrícia Mello, que é psicóloga, e veio comentar um pouco com a gente para a gente saber. Doutora, muito obrigada por vir, por falar um pouco para a gente sobre toda essa tragédia. E eu já te faço uma pergunta de início. Como cuidar da nossa saúde mental com tudo isso que a gente está vendo e tudo que essas pessoas estão enfrentando? Nós podemos falar sobre saúde mental quando existe uma qualidade de vida, né? Então, primeiramente, meus cumprimentos a todas as pessoas que estão vivendo essa tragédia e principalmente as famílias enlutadas e todo o sofrimento dessa desunião que tem aí, dessa desconstrução, dessa tragédia dentro da família de cada um. Quando a saúde mental, você tem envolvimento de atividades físicas, você tem alguém para conversar, você tem saúde mental. Quando a tragédia é muito grande, tem um impacto muito grande, as pessoas que podem ajudar são profissionais da área da saúde, psicólogos ou também pessoas que são treinadas para fazer um acolhimento inicial, ajuda muito na saúde mental. Nessa tragédia especificamente, é importante a gente entender que é necessário o acolhimento dessas pessoas e também uma ouvidoria, o saber ouvir as pessoas nesse impacto que elas estão sofrendo é muito importante. Então, existem profissionais para cuidar dessa saúde mental, existem pessoas que não são profissionais, mas são treinadas para fazer esse acolhimento e essa ouvidoria para que se tenha o menor impacto possível para que essas pessoas sejam atendidas. Então, saúde mental, dentro desse contexto, nesse momento inicial, o acolhimento, a ouvidoria e o encaminhamento para o menor risco, os fatores de riscos possíveis. Bom, doutora, nós sabemos que muitas famílias estão em luto, perderam seus entes queridos, mas eram pessoas que tinham uma rotina normal. Saíam de casa de manhã, iam para o trabalho, tinham suas casas, suas coisas e, de repente, elas se veem em um abrigo com tudo isso indo embora. E, doutora, como não ficar doente numa situação como essa? Os problemas psicológicos, os impactos emocionais são um nível de ansiedade altíssimo, um sentimento de abandono, de vazio, de perda de danos, da referência da casa, do lar. Então a pessoa fica anestesiada, ela fica sem noção do que pode acontecer a curto, médio e longo prazo. Então ela se acomoda nos abrigos ou na casa de amigos ou em alguns parentes, que isso é o primeiro acolhimento, é o primeiro olhar que a pessoa sente. Mas quando ela entende esse impacto muito grande, ela vai perdendo a referência, ela vai perdendo quem ela é. Então ela vai perdendo a noção do aqui e agora, vai dando tristeza, choro, ansiedades e pode causar muitos outros transtornos. Para cada um tem que ser analisado. Quanto mais acolhimento, quanto mais fatores protetores eles tiverem, menores os fatores de riscos. Bom, todos nós adultos estamos sofrendo com tudo isso. Mas, doutora, como lidar com as crianças? Por exemplo, mesmo as crianças que estão distante, estão aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, na nossa região. Mas elas estão vendo tudo isso. E pior ainda para as crianças que estão vivendo isso. Como lidar com esses pequenos? Os traumas serão grandes no futuro? É importante nós sabermos que as crianças elas gostam de entendimento com o que é lúdico, com o brincar. Então, quando você usa uma terminologia, uma fala, onde ela é capaz de entender que é o brincando, como, por exemplo, jogos de palavras, contação de histórias, jogos e brincadeiras, organizar assim, fantoches, dedoches, com que ela possa entender o que está acontecendo, fica mais fácil ela compreender. Então, o brincar, os jogos, faz com que ela realmente
entenda, no concreto, né? Fazer com que ela entenda, com que ela manuseie objetos para ela realmente internalizar aquilo que está acontecendo. Então isso é muito importante. Tanto as crianças que estão em abrigos na casa de amigos ou familiares, quanto as nossas crianças aqui, um pouco mais distante, que elas possam entender o que está acontecendo lá. E aí cria todo um sentimento de solidariedade e de empatia, colocar-se no lugar do outro. Os impactos emocionais são grandes, pode causar ansiedade, TAG, síndrome do pânico, TAG é transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de nível leve, moderada e severa, pode causar TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pode causar vários setores. Isso aí não só em quem está vivendo isso, mas quem está vendo e sentindo o que aquelas pessoas estão passando. É um impacto no nosso Brasil inteiro. Todos nós estamos sentindo a cada cena que a gente olha nas redes sociais, na televisão, tudo isso nos informativos, tudo isso mostra um impacto muito grande. Imagina quem está vivendo lá. Então, lidar com as crianças é de uma maneira harmoniosa, afetiva e no concreto, para que elas entendam o que está acontecendo no momento, que elas se sintam acolhidas e que ela consegue colocar naquilo que é projetado no futuro, que logo, logo a gente vai encontrar uma forma de chegar num bem comum. E é o que a gente espera sempre, né, doutora? Que tudo isso passe, que as famílias possam reconstruir as casas, tudo que elas perderam, que elas possam trabalhar, reconstruir e com a ajuda. E com tudo isso, formou-se com certeza muita doação e muita caridade e muito sentimento de empatia com as pessoas. A gente vai dar uma paradinha agora, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, sobre a solidariedade e toda a ajuda que o Rio Grande do Sul está recebendo do Brasil e até de outros países. Não saiam daí. E o Record Entrevista de hoje está de volta com a nossa convidada, a Patrícia Mello, que é psicóloga, falando um pouco sobre o estado psicológico e mental das pessoas que estão vivendo toda essa tragédia no Rio Grande do Sul e para nós também que estamos acompanhando tudo isso. E é claro, junto com toda essa tragédia, vem uma rede solidária. E especialistas em tecnologia criaram um sistema para localização de sobreviventes, de pessoas desaparecidas. Cada um fazendo a sua parte, por exemplo, como ele disse, ele não sabe nadar, não tem jet ski, então ele não pôde ir lá salvar, mas ele está salvando vidas e ajudando pessoas através de uma plataforma para encontrar essas pessoas que não têm mais contato com parentes distantes. Como que fica o emocional de quem não consegue achar o parente próximo, o amigo? Será que ele se foi? Será que ele está em um abrigo? Como fazer para trabalhar esse emocional, doutora? É muito interessante as nossas emoções, né? Dar nome às nossas emoções é muito difícil. Então, nós ficamos pensando em um pensamento acelerado, de várias alternativas, mas nomear, dar nome às emoções é muito importante. Isso só vai melhorar quando você verbalizar, quando você conversar com alguém sobre aquilo que você está sentindo. Mesmo que para você seja algo muito simples, verbalizar e falar para o outro o que você sente, dependendo de quem seja, né? Já é um alívio, já é um conforto, um acolhimento. Então, cabe à pessoa que está procurando se aliviar de uma aflição, de uma amargura, que é uma dor no peito, uma dor no peito mesmo, uma angústia, um choro que não sai. A pessoa precisa verbalizar, ela precisa contar, estou muito aflita com o que está acontecendo, e conversar com uma amiga, e conversar com um profissional específico, procurar, se for aqui da região ou fora do Rio Grande do Sul, que procure sempre uma pessoa ou um centro de atendimento para mostrar que angústia que é essa, que sentimento é esse, e nomear para aliviar essa emoção. Lá onde está sendo feito, eu tenho percebido que existem pessoas sendo capacitadas para atender quem já chega com as suas fragilidades, dentro de uma rotina pequena, mas que ele se sinta acolhido e confortável, porque ele tirou toda a condição dele de estar num ambiente seguro para um ambiente totalmente novo para as pessoas. Então, verbalizar,
é mostrar para o outro o que você está sentindo, tanto lá quanto aqui, em qualquer lugar. Organizar o pensamento é utilizar a fala para dar nome a essas emoções que estão tão reprimidas nesse momento. Bom, doutora, nós sabemos que o Corpo de Bombeiros, eles estão preparados para salvar vidas. Tem também o Exército, todo mundo mobilizado para salvar. Mas a parte do voluntariado, ser um voluntário, a palavra solidariedade, está dentro da gente. Então, quando a gente vê algo assim, você já quer correr, você já quer ajudar de alguma maneira. Isso está dentro de todos nós? É construído isso dentro da gente. Nós somos seres humanos, o ser humano ele é sociável, ele precisa da socialização para se desenvolver, mas essa empatia ela é construída também. Tem pessoas que não sabem o que fazer e às vezes se sentem culpadas por não saber o que fazer. Então, o fato de você ouvir alguém, de não fazer fake news, já é uma grande ajuda. Às vezes, o Pix que eles estão pedindo no caminho adequado, às vezes conversar com alguém que está do seu lado e saber ouvir já é uma grande ajuda. Agora, o voluntariado, aquele que está na frente, nadando, tem pessoas que nem comem, nem dormem, ficam até doentes porque se dedicam até demais. Isso é construído na vida dele. Ele tem uma sementinha lá dentro dele e com o dia a dia, com os acontecimentos, ele vai se posicionando cada vez mais. E é uma sensação de amorosidade tão grande quando você se doa a alguém, que é um sentimento tão bom, que a pessoa está sempre buscando ajudar o outro para buscar esse próprio sentimento da felicidade do outro. Isso é empatia, isso é construído, é só começar. Bom, doutora, eu até vi em algumas reportagens uma voluntária falando que ela estava ali, mesmo ela não estava bem, ela estava com frio, até com dor de garganta, mas ela estava ali para ajudar. Mas e aí, quem está ajudando? Ou quem está longe aqui? Quando procurar ajuda também? Porque essas pessoas também precisam ser ajudadas, né? Quem está ali na frente, sofrendo junto com o impacto daquilo tudo que está acontecendo, tem um grande sofrimento também. E eu acredito que ali um está ajudando o outro. É necessário pensar quantas horas que está se dedicando, se está se alimentando, se está bebendo água, se tem água o suficiente, né? Para que todos possam medir um pouquinho. Então, assim, muitas pessoas passam do limite e ficam doentes também. Que esquecem de si. Mas é uma sensação de querer ajudar e uma impotência tão grande, uma dificuldade de aceitar o que está acontecendo, que a pessoa se lança o tempo todo, está buscando ajudar o outro. Então tem que ter uma organização maior para que essas pessoas não adoeçam tanto, porque é impactante e acaba adoecendo e gravando lembranças difíceis, né? Aqui para todos nós, o melhor é fazer o que puder fazer. Né? Então, mesmo às vezes você está assistindo um programa que está passando o assunto, você está conversando com a vizinha, você está conversando em casa, você está vendo o que nós podemos fazer. Algumas pessoas conseguem pegar um caminhão, levar para lá, outras pessoas só conseguem pegar um pouquinho, e esse pouquinho já é o suficiente para você se aliviar de querer participar e se sentir bem. Então faça o possível. É uma gotinha d'água do oceano para apagar um incêndio. Mas aquilo que você está fazendo, que seja um pouquinho, te alivia da tua mágoa, da tua condição de tristeza e não poder fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Ouça o outro falando sobre o assunto, sem críticas, que ele vai se aliviando e você já está fazendo a ouvidoria. E doutora, para a gente finalizar, como você disse, todo mundo pode ajudar. E até na campanha Toda a Vida Importa, os animais de estimação também estão sofrendo muito. Então tem pessoas adotando. Se você adotar um animalzinho de estimação que sofreu, que está lá em um abrigo também, você vai estar ajudando não só a ele, como a família dele que não pode acolhê-lo nesse momento, né? E vamos finalizar, doutora. Acima de tudo, a palavra amor ao próximo. Amor ao próximo, a gente só vai fazer isso quando a gente se ama.
Então a gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que beber água, a gente tem que cuidar da nossa família, daquela família nuclear, daqueles sentimentos que estão vagando ali por todos nós, acalmar, abraçar, ter uma palavra de conforto, aí você já vai estar ajudando o outro. Porque quando você vai fazer isso para uma outra pessoa, seu filho está ouvindo o que você está falando sobre o assunto. E ele vai, por imitação, fazer isso na escola. Você já está ajudando. Então, assim, é importante que você seja o exemplo. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está ouvindo. Não reproduza aquilo que não é bom, reproduza aquilo que conforta. Abrace, né, a ideia de que você tem que ter empatia e amor ao próximo. Na medida certa, se cuide e se ame, que você vai estar cuidando do próximo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. E você que está aí nos assistindo, se puder ajudar, colaborar com algo para amenizar a dor dessas pessoas, com certeza a sua doação vai ser muito bem-vinda. A gente fica por aqui e você segue com a nossa programação agora da Record Rio Preto com o programa Malu Visita. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau!